Então, quando a gente faz o estudo preliminar, a gente basicamente separa a EAP de projeto. Então, vamos supor aqui, a EAP lá. Então, vai ter a fundação, vai ter a estrutura, vai ter as vedações, vai ter os revestimentos internos, vai ter os revestimentos de interno de parede, de piso, de teto, instalações hidráulicas, instalações elétricas. Então, a gente vai basicamente estruturar todas as etapas da obra e a gente vai utilizar aí os preços que a gente tem referente a essas atividades, já multiplicando pela quantidade daquele projeto. Então, por exemplo, se eu já tenho arquitetônico, eu já consigo levantar mais ou menos ali quanto que vai ter metragem de alvenaria. Então, eu sei que, por exemplo, para 1 metro quadrado de alvenaria, eu vou gastar lá, por exemplo, R$ 40. Então, eu sei que eu estou sendo muito mais assertivo, filtrando já as atividades e colocando uma média de preços, do que utilizar um valor por metro quadrado, que é igual ao CUB, que a gente acabou comentando aqui que existe essa diferença. Então, se consegue ser muito mais assertivo. Então, realmente se faz um estudo da obra, né? Você vê quais revestimentos tem e qual que é a referência de preço que a gente tem para execução daquela atividade, tanto de material quanto de mão de obra. E aí vocês podem perguntar, Marielle, mas eu não tenho essa referência de preço. Eu posso até fazer o levantamento, mas eu não tenho essa referência, né? Realmente ali de quanto que é cada etapa de obra, enfim. Então, assim, o ideal é você ter o seu próprio banco de dados, né? O ideal é isso. Mas, claro que se você está começando nessa área, talvez você não tenha esse banco de dados, vocês podem utilizar, por exemplo, uma base orçamentária que você consegue consultar o valor daquela atividade. Então, quanto que é 1 metro quadrado de alvenaria? Então, você consegue consultar em bases orçamentárias. Então, claro que o ideal é ter o próprio, mas vocês podem utilizar essas bases orçamentárias neste momento, porque é um estudo preliminar. Então, você já está filtrando. Claro que você consegue depois filtrar mais ainda com o orçamento executivo, mas não tem problema você utilizar essa base orçamentária ali no início. Mas claro que precisamos ter aqui alguns cuidados, né? Que seria o quê? Por exemplo, essa parte de revestimentos. A parte de revestimentos, só para vocês entenderem, acaba variando muito de projeto para projeto, e muitas vezes nessas bases orçamentárias o preço é realmente inferior do que realmente é. Então vamos supor aqui, vai ter lá um revestimento de porcelanato tal, vai ter um porcelanato na residência, vamos supor. Se vocês forem na base orçamentária, provavelmente vai ter um preço lá que muitas vezes não é compatível com o padrão daquela obra. Então, algumas coisas precisam de um pequeno ajuste na hora de você entregar. Então, eu falo aqui para vocês, a questão de revestimento, questão de esquadrias. Então, isso é muito importante você refinar, né, ver se realmente está condizente com o padrão da obra, para vocês não passarem algo muito distorcido também. Então, para quem não tem um banco de dados próprio ali, o ideal é que você, ao utilizar essa base orçamentária, você consiga dar alguns pequenos ajustes ali nesse estudo preliminar para que fique mais próximo da realidade com o que está previsto em projeto. Então, isso é muito importante, hein, gente? Ó, dica de ouro aí para vocês.